Se já entendesse a definição de potencial elétrico e a energia potencial elétrica num sistema de duas cargas, vai ser fácil calcular o potencial elétrico gerado por uma carga. Bom, se eu tenho uma carga fixa num determinado ponto, Qzão, com certeza ela gera um certo potencial num ponto P a uma certa distância dela. Como que eu calcularia o potencial desse ponto P? Nós vimos que para calcular o potencial desse ponto P, eu poderia calcular a energia potencial elétrica entre duas cargas, né? Essa carga Qzão e uma carga Qzinho que eu poderia colocar naquele ponto, e dividir pelo valor da carguinha Qzinho que foi colocado naquele ponto P. Então eu teria que colocar uma carga Qzinho naquele ponto P, fazer um experimento para calcular a energia potencial elétrica ou calcular em teoria, afinal eu já sei que calcular a energia potencial elétrica para o sistema de duas cargas é K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D. Professor, tu tinha dito que era Q1 e Q2, agora é Qzão e Qzinho? Tanto faz, né, gente? Eu chamar de Q1 e Q2, chamar de Qzão e Qzinho é frescura. O aluno não pode se prender, né, ao formato da letrinha, ele tem que entender a ideia por trás, né? Então eu vou me permitir agora usar Qzão e Qzinho, só para variar o cardápio. Então, como eu estava dizendo, para avaliar o potencial do ponto P gerado por essa carga Q, que eu estou considerando fixa aqui no meu laboratório virtual, eu poderia realizar aquele experimento que foi realizado quando eu te mostrei o que era potencial elétrico. Porém, eu tenho a opção de fazer o cálculo teoricamente. Como o experimento confirma, os experimentos confirmam essa equação, então eu vou me sentir à vontade para usar essa equação. Eu vou pegar então a energia potencial elétrica entre essas duas cargas e vou substituir nesta definição de potencial elétrico. Então o potencial elétrico do ponto P ficaria a energia potencial elétrica K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, e vou dividir isso pela carga Qzinho. Se eu faço essa divisão de fração, fica a primeira vezes o inverso da segunda. Primeira vezes o inverso da segunda. Observem agora que Qzinho dividido por Qzinho dá 1, e portanto eu não precisarei mais fazer experimentos para calcular o potencial elétrico gerado por uma carga. Eu posso simplesmente fazer K vezes Qzão dividido por D. Claro que se eu quero do ponto P, né, eu vou usar até a distância do ponto P. Se fosse um potencial em qualquer outro ponto, basta eu usar a distância até este ponto. O que é o K mesmo? Constante eletrostática do meio. Se for vácuo ou ar, que dá praticamente no mesmo, o K já decorou. 9 vezes 10 na 9. A carga Qzão é a carga geradora do campo e D é a distância até esta carga. Pronto. Agora eu consigo calcular o potencial gerado por uma carga. Observem vocês que já que potencial elétrico é oriundo da ideia de energia, já que energia é uma grandeza escalar, potencial elétrico também o é. Portanto, se nós precisarmos calcular o potencial elétrico gerado por várias cargas, não uma só, tu calcula o potencial gerado por cada carga e depois some os potenciais. Diferentemente do que acontecia com o campo elétrico, o potencial elétrico é só somar ou subtrair. Carga positiva gera potencial positivo, carga negativa gera potencial negativo. Agora que nós sabemos calcular o potencial elétrico gerado por uma carga, a gente consegue calcular o potencial gerado por mais cargas, certo? Já vamos fazer um exemplo na sequência, beleza? Potencial elétrico gerado por uma carga, grandeza escalar, não tem direção e sentido. Qual é a unidade mesmo? Volts, por isso que eu uso V. Boa parte da literatura usa U, eu prefiro usar V porque me lembra volts, beleza? Joules por Coulomb. Um beijo!